Glória a Deus. Vamos ler alguns versículos da Bíblia. Glória a Deus. João 13. João capítulo 13. Glória a Deus. Texto bem conhecido. Glória a Deus. Do povo de Deus. Glória a Deus. É 13, João 13. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 em diante. Bem em cima tem um título escrito: Jesus lava os pés aos discípulos. Glória a Deus. Diz assim o versículo 1: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Ele disse: Senhor, tu não lavas. Não é isso que eu estou falando. Estou te vigiando na escala. Mas não é isso que eu estou te falando. Respondeu Jesus Eu te e digo disse: por quê. o que eu faço não te digo sabes porque tu bem agora, mas tu o saberás Vamos falar aqui que depois. sai gravado. Disse-lhe Mas Pedro: por isso que eu digo, tu pastor. nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão aos pés, pois no mais tudo estáis limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todo estáis limpo. Depois que ele lavou os pés, tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que eu vos tenho feito? Glória a Deus. Podeis sentar. Glória a Deus. Palavra conhecida, irmãos, do povo de Deus. Nós entendemos dentro do texto sagrado, glória a Deus, nesta noite, que Jesus, ele começa a instruir os seus discípulos, ele começa a falar com os seus discípulos, ele começa a ensinar os seus discípulos as coisas que vai sobrevir a ele, que ele iria padecer muito, glória a Deus. Mas antes dessas coisas acontecer, a Bíblia vai nos declarar que Jesus, ele começa a explicar aos seus discípulos. Nós bem sabemos que dentro do povo de Deus, glória a Deus, nem todos, glória a Deus, eles estão lavados. Nós sabemos que nem todos faz parte do povo de Deus. Mas por quê? A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E quando nós entramos neste detalhe, nós conhecemos entre si quem verdadeiramente é escolhido. Nós passamos a entender, irmãos, verdadeiramente quem são aqueles escolhidos. A Bíblia nos declara nesta noite, glória a Deus, que Jesus, ele começa
a tomar uma atitude, Jesus começa a dar um exemplo, glória a Deus, aonde ele estava. E a Bíblia diz que Jesus, ele tira as suas vestes, ele pega uma toalha, ele cinge uma toalha, ele molha uma toalha na bacia com água, a qual a Bíblia vai dizer que primeiro foi cingido, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Mas a Bíblia nos declara que tem um no meio deles chamado Pedro, que até então, olhando o exemplo que Jesus está dando ali no momento, ignora a sua atitude, ao ponto dele dizer: não necessita ou não precisa ou não carece que o Senhor venha me lavar os pés. Glória a Deus. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Eita Deus. Sabe o que eu acho importante dentro desse texto sagrado? É que quando Pedro, ele ouviu o poder da palavra de Jesus, imediatamente ele se arrependeu da palavra que ele disse, porque ele disse que não necessitava de ser lavado, ou seja, não precisava, Jesus, o Senhor lavar meus pés. Mas Jesus disse a ele: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Se eu não te lavar, Pedro, tu não tens parte comigo. Glória. Aí Jesus lava os pés de Pedro, mas primeiro ele disse: Senhor, não somente os pés, mas a cabeça, as mãos, ou seja, lava por completo. E Jesus diz a ele, Jesus começa a dizer para ele: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todos estáis limpos. Aí Jesus diz assim: ora, vós estáis limpos, mas não todos. Quando Jesus diz não todos, ele está falando, glória a Deus, de um homem chamado Judas, que a Bíblia vai nos declarar que o diabo já tinha colocado no coração de Judas o que ele deveria fazer, que ia acontecer, que ele iria trair Jesus por 30 moedas de prata. Mas quando eu comecei a ler esse texto sagrado e observando as palavras de Jesus, primeiro Jesus disse uma coisa a ele: antes de lavar, o que eu faço agora, tu não sabes, mas tu saberás depois. Tu saberás depois. Quando eu olho para o texto, eu observo Jesus chamando os seus discípulos e entregando a cada um a sua responsabilidade, entregando nas suas mãos aquilo que cada um deve fazer. Muitos tomam posse, glória a Deus, e continuam a caminhada, fazendo tudo conforme Jesus lhes determina que fizesse. Mas tem outros que infelizmente estaciona para, acha que é do homem, mas aquele que Jesus chamou, aquele que Jesus escolheu, ele conhece a capacidade de cada um, ele sabe a capacidade de cada um. E a Bíblia vai nos declarar, irmãos, glória a Deus, nesta noite, que a Bíblia vai dizer que Jesus bem sabia. Versículo 11 vai dizer: bem, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Glória a Deus. E olhando para o texto, no versículo 13: vós me chama mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Mas no início Jesus sempre estava dizendo que ele era. Só que muitos duvidaram
dele. Muitos não quiseram acreditar, mas ele continuou com a sua simplicidade, com a sua humildade, falando do amor do Pai, ensinando, pregando. Mas a gente sabe que sempre tem alguém que duvida. Sempre tem alguém que não acredita. Isso é bem verdade, que não vem só de agora. Já vem de muito tempo. Já vem de muito tempo. Mas nós sabemos, glória a Deus, dentro do texto, que a Bíblia diz que Jesus fez antes da festa da Páscoa. Eu quero só ler o versículo 5, que diz assim: depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Com a toalha com que estava cingido. Eu quero ir aqui, glória a Deus, no mesmo livro, nas cartas de João, no 1 João capítulo 1, versículo 7, que vai dizer: mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo o pecado. Nós vamos compreender, glória a Deus, dentro desse texto, que uma das maiores características de Pedro, dentro desse texto, foi ele ter reconhecido. Foi ele ter reconhecido. Foi ele ter se arrependido. Foi de imediato, foi instantâneo. Talvez, ou até existe, meu pastor, pessoas que muitas das vezes vêm para o culto com o coração amargurado, coração cheio de mágoa. Aí vai dizer: hoje eu não vou pedir perdão não, mas amanhã, ou quando eu chegar em casa, eu vou ligar para essa pessoa, vou mandar uma mensagem e vou pedir. Aleluia. Pedro alcançou o milagre porque o arrependimento foi instantâneo. Mas amanhã pode ser que não dê tempo. Pode ser que não dê tempo amanhã. Aleluia. Por isso, aquilo que for preciso fazer hoje, faça hoje. Para amanhã, verdade. O texto, irmãos, vai nos declarar que até para isso Jesus apressou Judas. Quando o diabo colocou na mente de Judas, no coração dele, que tinha que trair Jesus por 30 moedas de prata, ele disse para Judas: o que tem que fazer, faz logo, faz depressa. Até nessa parte ele apressou. E se ele tivesse se arrependido, tinha alcançado a graça, tinha alcançado a misericórdia. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, não dá tempo. Muitas das vezes não dá tempo. A Bíblia diz que é no piscar de olho. O arrebatamento da igreja é no piscar de olho. Muitos vão ter tempo de se arrepender. Aleluia. Mas muitos também não vai poder se arrepender. Porque muitas das vezes o orgulho toma de conta. E aí, por não pedir, por não perdoar, não é alcançado a salvação. Nós estamos diante desse texto, glória a Deus, que a Bíblia diz aqui no versículo 2:
Entenda o texto, para você compreender. Versículo 2 do capítulo 13. E acabada a ceia. E acabada a ceia. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que eu traísse. Sabe qual é o mais importante de tudo isso, irmão? É que os maus pensamentos, as maus atitudes, Jesus ele já sabe. Antes que qualquer um de nós confessássemos, ele já sabe. Verdade. Sabe por quê? Porque é a Bíblia que diz. Aleluia. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz aqui. Versículo 3. Jesus sabendo da responsabilidade que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu a toalha. Depois pôs água na bacia e começou a lavar aos pés dos discípulos. É um texto, irmãos, que deixa cada um de nós que aqui estamos, porque nenhum de nós é melhor do que o outro.